Vamos ali a nossa internet. Louvado seja Deus também por você que nos acompanha pela nossa web TV. Nós hoje vamos dar sequência ao Seminário da Fé, né? É uma proposta nossa de comunidade para podermos viver de maneira mais intensa o ano da fé. Porque o ano da fé passa, termina e ele não pode simplesmente terminar assim. Lógico, temos ainda até novembro para viver intensamente o ano da fé. Mas para viver o ano da fé nós precisamos entender o que é a fé, entender em que nós cremos. Quem diz que tem fé, diz que crê em alguma coisa, ou em algo, ou em alguém. Então nós estamos trabalhando nesses grupos de oração justamente isto, os elementos da nossa fé católica. E hoje nós entramos no artigo 9 do Catecismo da Igreja Católica, na verdade o artigo 9 do Credo, a partir do parágrafo 748. Esta parte da igreja será dada em duas vezes, hoje e daqui 15 dias, para a gente poder compreender. É uma parte longa do catecismo, tem muitos detalhes, lógico, nós não conseguiremos entrar em todos os detalhes das questões da igreja, mas o que não for abordado aqui vai ficar como objeto de estudo em casa. Você anota, tem o parágrafo aí, tem o catecismo em casa, dá uma estudada, aprofunde a sua fé, faça algo concreto nesse ano da fé. E o artigo 9 do Credo Católico, ele diz assim: creio na Santa Igreja Católica. Esta parte do catecismo está recheada de definições da igreja a partir do Vaticano II. E lógico, o Vaticano II toma por base toda a doutrina da igreja que veio de séculos, baseado nos santos, nos padres da igreja, baseado em outros documentos. E nós temos aí, sim, a Lumen Gentium, que é o documento do Vaticano II, que fala da igreja, fala da vida da igreja. E justamente o concílio mostra que o artigo de fé sobre a igreja depende inteiramente dos artigos concernentes a Cristo Jesus. A igreja não tem outra luz senão a luz de Cristo. Quando o catecismo, ou melhor, quando o Vaticano II, no documento Lumen Gentium, começa a falar sobre a igreja, ele inicia o número 1 assim: sendo Cristo a luz dos povos. Então, está falando sobre a igreja, mas ele começa falando sobre Cristo, sendo Cristo a luz dos povos. E o catecismo está nos ensinando que tudo aquilo que diz respeito à igreja, quando a gente diz creio na igreja, ou melhor, creio na Santa Igreja Católica, significa que nós temos por base toda a fé em Jesus Cristo e naquilo que está ligado a Jesus Cristo. E é interessante também que o catecismo nos aponta uma observação interessante. Ela diz assim: no símbolo dos apóstolos, o símbolo dos apóstolos é o credo. Quando a gente ouve falar o símbolo dos apóstolos, é o credo. Quando a gente ouve falar no símbolo niceno-constantinopolitano, é o símbolo, é o credo, aquele mais completo ou mais explicado. Mais completo não seria o mais adequado, porque senão nós diríamos que o símbolo dos apóstolos não é completo. Ele é completo, porém o outro símbolo, ele tem elementos que ampliam a explicação sobre o que nós acreditamos. Então, quando se fala o símbolo dos apóstolos, é o credo, como nós o conhecemos. Então, no símbolo dos apóstolos, fazemos profissão de crer em uma igreja santa, e não na igreja simplesmente.
para não confundir Deus com as suas obras e para atribuir claramente à bondade de Deus todos os dons que Ele pôs em sua igreja. Então não é simplesmente na igreja que nós cremos, mas nós cremos numa santa igreja, ou uma igreja santa, ou seja, ela é obra de Deus, então acreditamos em Deus na igreja. A santidade de Deus que marca a igreja, mas não simplesmente cremos numa igreja. E o catecismo faz essa observação muito oportuna, para que a gente não confunda Deus com as suas obras. Deus é Deus e as suas obras são obras de Deus. Porque em primeiro lugar nós cremos em Deus, e Ele se manifesta através da igreja. Depois o catecismo da sequência, falando sobre a igreja como desígnio de Deus. A igreja como desígnio de Deus. E usa justamente a raiz da palavra igreja, que vem do grego eclésia. Já é comum para nós essa igreja, porque nós já ouvimos muito entre nós aqui, por causa do nosso carisma, eclésia doméstica. O próprio catecismo usa essa expressão latina para dizer o quê? Que a família é também uma igreja, a família é igreja doméstica. Então, eclesia do grego, ele entra para o latim como eclésia, que significa chamar fora, ou chamar aqueles que estão fora, convocação, assembleia do povo, que no Antigo Testamento também a assembleia do povo de Deus, o povo de Deus, havia uma palavra para designar essa assembleia do povo de Deus. Dessa palavra no Antigo Testamento, vem para a tradução do grego como eclesia, para o latim eclésia e para o português igreja, que é exatamente a assembleia do povo de Deus reunido. E para nós hoje tem este significado, sobretudo um significado de uma assembleia litúrgica reunida. Quando a gente tem essa concepção nos tempos de hoje, ela é para nós, quando a gente fala em igreja, o que é a igreja? Assembleia litúrgica, uma assembleia litúrgica, sobretudo a assembleia litúrgica. Mas a igreja também é a comunidade local. Nós temos uma comunidade local que é designado diocese, por exemplo. Então a diocese é a igreja, quando a gente ouve falar essa expressão, a igreja local é a diocese. O bispo da igreja local, a diocese. Então, quando a gente fala em igreja, também significa, além da assembleia litúrgica, significa a igreja local. Mas também significa a comunidade universal dos crentes. Todos aqueles que no mundo todo acreditam e se reúnem na igreja, é a igreja. Então a igreja significa assembleia litúrgica, comunidade local ou a comunidade universal daqueles que acreditam. O catecismo nos fala também de símbolos da igreja. A ideia de fundo é essa, o povo de Deus, que foi muito trabalhado no Vaticano II. A grande ideia do Vaticano II sobre a igreja é exatamente essa, o povo de Deus. A igreja é o povo de Deus. É uma imagem da igreja, mas também nós não podemos esquecer que essa igreja, ela é o corpo de Cristo, onde Ele é a cabeça. Então, não é uma igreja, ou melhor, não é um corpo sem cabeça, mas um corpo que tem uma cabeça que a governa, e Cristo é a cabeça dessa igreja. Então, para a gente poder lembrar, olha, tudo isto, e vejam, são muitos parágrafos do catecismo, para recordar para nós que é em tudo isso que nós acreditamos quando rezamos no credo, creio na Santa Igreja Católica. O que está por trás deste creio na Santa Igreja Católica? Portanto, então, Cristo torna-se a cabeça
desta igreja, que é o seu corpo. A igreja também tem um outro símbolo, uma outra imagem que é ligada a ela. A igreja é o redil do qual Cristo é a porta. Lembram quando ele fala no Evangelho? Eu sou a porta por onde passam as ovelhas. A igreja é o redil, é o rebanho do Senhor, onde ele é a porta por onde entram as ovelhas e também onde a igreja tem uma outra imagem em que Cristo, a sua cabeça, a porta, também é o pastor. Ele é o bom pastor. Outra imagem que o catecismo nos lembra a partir da palavra de Deus, que é atribuída à igreja, a igreja é a lavoura ou o campo de Deus. E o Senhor é aquele que cultiva esse campo. O Senhor é aquele que semeia esse campo, é aquele que cultiva o campo. O Senhor é aquele que poda esta árvore para que ela dê frutos. Se ela não for cuidada, se ela não for podada, ela não vai dar bons frutos. Então ele que aduba, ele que cava, ele que rega, enfim, ele cuida. Então essa é uma das imagens que o catecismo nos apresenta de igreja, a lavoura ou o campo de Deus. Outras vezes também a palavra nos apresenta a imagem da igreja como construção de Deus. Inclusive até o Senhor, ele mesmo usa a palavra no Evangelho, depois em Atos dos Apóstolos essa palavra volta a aparecer, e Pedro também utiliza essa palavra quando o Senhor toma do Salmo 118 e diz assim, que ele é a pedra angular que os construtores rejeitaram. Então a imagem de igreja como construção de Deus. Nessa construção de Deus, os apóstolos são o fundamento. Também a igreja é tida como a casa de Deus ou templo santo. Também Jerusalém celeste, nossa mãe, esposa imaculada do Cordeiro imaculado. Então são imagens da igreja. Imagens que a palavra de Deus apresenta para mostrar o que é a igreja para nós. Então a gente começa a perceber que o conceito de igreja não pode ser reduzido a simplesmente um lugar onde a gente vai para rezar, onde a gente vai para encontrar a comunidade. Igreja tem um conceito muito mais amplo do que simplesmente um templo físico em que se celebram alguns cultos ali. Então a igreja é essa construção de Deus, ela é casa de Deus, ela é a Jerusalém celeste, porque ela já está prefigurando, lógico que não na sua totalidade, mas ela já está prefigurando aquilo que devemos ser, quando Jesus virá de fato inaugurar plenamente o reino de Deus. Mas a igreja também tem esta imagem. A igreja é família de Deus, a igreja é o redil, é o rebanho, onde Cristo é o pastor, a igreja é o campo, onde Ele mesmo cultiva e faz este cultivo render frutos. A origem e a fundação e a missão da igreja é a próxima parte que o catecismo nos apresenta. Aqui já estou no parágrafo 759. Todos os que creem em Cristo, o Pai quis chamá-los a formarem a sua igreja, esta família de Deus. Aqui está então, mais uma vez, o conceito de família de Deus. Aqueles que acreditam em Jesus Cristo, o Pai chamou para formar a sua família. Então a formação dessa família é a composição da igreja. É interessante que o catecismo fala do desígnio de Deus, o desígnio do Pai. E desígnio, a gente já aprendeu, já citei algumas vezes aqui, que é o desenho de Deus. Então, Deus, o Pai, Ele desenha, Cristo é o construtor, é aquele que constrói a igreja, e o Espírito é aquele que reforma a igreja.
O Pai desenha, o Filho constrói e o Espírito reforma, no sentido de renovar. Ele renova, ele reforma, ele dá, numa outra parte do catecismo, ele vai dizer que o Espírito tem essa função de dar a forma de Cristo à igreja. Por isso que ele reforma, ele dá a forma que a igreja deve ter, que é a forma de Cristo. Usando uma frase do Vaticano II, o catecismo diz assim: desde a origem do mundo, a igreja foi prefigurada. Foi admiravelmente preparada na história do povo de Israel e na antiga aliança. Foi fundada nos últimos tempos. Foi manifestada pela efusão do Espírito, e no fim dos tempos será gloriosamente consumada. Então vejam que nessa frase nós temos diversos conceitos que precisamos compreender, porque senão a gente acaba ficando, por exemplo, numa visão reduzida, achando que sim, Jesus fundou a igreja, e a gente cita o Evangelho quando Jesus chama Pedro, muda o nome dele de Simão para Pedro e diz: tu és pedra, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Pronto, Jesus fundou a igreja. Então a fundação da igreja, isso é importante a gente ter presente, a fundação da igreja, ela não é simplesmente não existe um ato precisamente histórico, fundacional de Jesus, que a gente pode apontar: este ato é o ato onde Jesus fundou a sua igreja, como normalmente a gente pensa. Por exemplo, que a igreja foi fundada exatamente naquele momento. Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não... Isso é um dos atos de Jesus, porque existem atos ligados à pessoa de Jesus que podem ser considerados atos fundantes da igreja, ou fatos fundantes da igreja, mas não são fatos simplesmente históricos. Não há um fato histórico definitivo, ou, por exemplo, também, como nós aprendemos, mas é um deles, não é exclusivamente ele, que a igreja se manifesta, como nós acabamos de ler, em Pentecostes. Então, ali no dia de Pentecostes, é a data em que nasceu a igreja para o mundo. Sim, ali ela se manifestou publicamente, mas vejam que a igreja, no coração de Deus, ela vem ganhando uma concepção ao longo da história do povo de Deus. Por isso é que aqui está escrito: desde a origem do mundo, a igreja foi prefigurada. Deus pensou na igreja desde a origem do mundo, ela foi prefigurada. Foi admiravelmente preparada na história do povo de Israel e na antiga aliança. Então, toda a história do Antigo Testamento, ela é uma preparação da igreja. A igreja está presente ali, lógico, numa forma de preparação, fundada nos últimos tempos, manifestada pela efusão do Espírito, e no fim dos tempos será gloriosamente consumada. Interessante que nós temos os termos e os conceitos: últimos tempos e fim dos tempos. Quando a gente diz creio na igreja, a gente tem que ter clareza sobre o que é. Se hoje você que é casado, casada, por exemplo, seu filho, sua filha chega em casa e pergunta para você, ou depois da missa do domingo, ela rezou o credo, ouviu no catecismo e pergunta para você o que é últimos tempos e o que é fim dos tempos para a igreja. Saberíamos responder? Porque isso está ligado à nossa fé. À nossa fé. E a igreja foi fundada nos últimos tempos e será gloriosamente consumada no fim dos tempos. Então, quando Jesus, ele que é fundamento e fundador da igreja, então se ele é o fundamento,
Ele não é somente o fundador, mas ele é o fundamento da igreja. Ou seja, a pessoa de Jesus, isso nós precisamos entender. A pessoa de Jesus, que é o Cristo, o Messias, o ungido, ele é fundamento da igreja. Então, toda a sua pessoa, todas as suas ações, todas as suas palavras, tudo aquilo que se refere à pessoa do Messias, do ungido, se refere à fundação da igreja. Então a igreja, ela é manifestada nos últimos tempos, ou seja, com a vinda de Jesus, o Messias, ao mundo, a partir da sua obra, a sua obra redentora, é inaugurado no tempo os últimos tempos. Então, os últimos tempos são os tempos da igreja. É o que nós estamos vivendo os últimos tempos. Mas não é que a nossa geração está vivendo os últimos tempos. Todas as gerações de Cristo para cá, né, os últimos tempos já estão durando 2000 anos. Então, os últimos tempos são os tempos da igreja. É o tempo da pregação do evangelho, é o tempo da oração, é o tempo da expectativa, é o tempo da espera, é o tempo da missão, é o tempo da profecia. Então é o tempo em que nós precisamos com coragem, como disse o Papa Francisco recentemente, com coragem pregar o evangelho. É o tempo da pregação do evangelho, porque é o tempo da igreja, é o tempo da igreja se manifestar. É isto. Porque a igreja, ela prepara o reino de Deus anunciado por Jesus Cristo. Ela é manifestação do reino de Deus. Ela não é o reino de Deus completo, mas ela é manifestação do reino de Deus que está a caminho, mas ao mesmo tempo já está no meio de nós, não plenamente realizado, mas também nós não podemos dizer, não, o reino de Deus simplesmente ainda vai chegar. Não, Jesus já anunciou, o reino de Deus está no meio de vós. Porque o próprio Jesus, com toda a sua obra de salvação e a redenção que ele realiza, já é o reino de Deus. Já é o reino de Deus. A igreja que Jesus inaugura, funda, já é manifestação desse reino de Deus. Lógico que ainda caminhando na história e nas imperfeições da nossa história e nas limitações humanas. Mas a igreja é chamada, e nós somos igreja porque fomos inseridos nela, enxertados nela pelo batismo, então somos chamados a manifestar o reino de Deus. Então nós fazemos parte desse reino de Deus e somos testemunhas do reino de Deus. Quando Jesus diz, o reino de Deus chegou, o reino de Deus está no meio de vós, o reino de Deus está dentro de vós. O reino de Deus está dentro de vós. Ou seja, aquilo que o Senhor realiza em nós a partir do batismo é manifestação do reino. Então a nossa vida deveria ser um testemunho do reino de Deus, enquanto pertencentes a esta igreja. É manifestação do reino de Deus. Então é o tempo, nós estamos então nos últimos tempos, é o tempo de Jesus, é o tempo da igreja. Quando que os últimos tempos terminam? Terminam quando chegar o final dos tempos. Só o Pai sabe. O que marca o final dos tempos? Os sinais todos que estão na Bíblia, na Sagrada Escritura. E o fato histórico da parousia, que a gente sabe que significa a volta do Senhor. Parousia significa o retorno do Senhor, a segunda vinda de Cristo. Então, quando Ele voltar, e nós rezamos isso no credo, quando Ele voltar, Ele volta então para inaugurar de fato e definitivamente o reino de Deus em plenitude. Então, este fato histórico da segunda vinda de Jesus é o final dos tempos, com todos os acontecimentos que o precedem, porque são sinais que estão na Sagrada Escritura. Então, últimos tempos é o tempo da igreja. Significa, é tempo de trabalhar, porque nós estamos nos últimos tempos. A igreja foi querida por Deus, foi pensada por Deus desde a criação do mundo. Ela foi preparada durante toda a história do povo de Israel. E manifestada nos últimos tempos, na obra de Jesus Cristo,
e na manifestação do Espírito Santo, que é o Pentecostes. O Pentecostes dá um caráter público para a igreja, mas não é um fato histórico que marca a fundação da igreja. Então nós temos que reunir todos esses outros fatos, porque a igreja não tem uma fundação simplesmente histórica, mas messiânica. E se ela é messiânica na sua fundação, é porque Cristo, o Messias, é o fundamento. Quando foi fundada a igreja? Quando Jesus disse para Pedro, tu és pedra. Não, quando o Espírito Santo veio sobre os apóstolos e a igreja se manifestou. Não, ali e ali também, mas em toda a obra da pessoa de Jesus Cristo. E se nós não temos isso presente, nós acabamos ficando com uma concepção errada do que é a igreja e de como ela foi instituída por Jesus Cristo, como o Espírito Santo manifesta essa igreja no mundo e de que maneira o Espírito Santo se manifesta, também, como diz aqui, através dos dons. Quando o catecismo diz que através dos dons carismáticos e hierárquicos, que é a manifestação do Espírito, ele está manifestando a igreja. A igreja acontece com a manifestação dos dons. Eu penso assim que para essa primeira parte tem muito mais coisa no catecismo que não dá para a gente abordar aqui e que fica aí para você estudar em casa, porque na próxima vez que eu for falar sobre a igreja, nós vamos entrar em uma segunda questão também muito importante, que são as características da igreja, ou também chamadas notas da igreja. A igreja una, santa, católica e apostólica. O que significa isto? Isso nós vamos ver, não na próxima semana, mas na outra, para terminar essa parte do catecismo que fala sobre a igreja. Mas o importante é exatamente isto, perceber que Jesus é fundamento e fundador da igreja. Quando a gente fala que Jesus é só o fundador da igreja, nos daria a possibilidade de outras concepções. Agora, quando nós consideramos que Jesus, ele, além de fundador, ele é fundamento da igreja, então significa que toda a vida de Jesus, toda a obra de Jesus como Messias, e não simplesmente como um Jesus que um dia apareceu na história, mas o Cristo, que é o Messias, o Messias é a palavra grega que significa ungido, traduzido para ou melhor, Messias é a palavra hebraica que traduzido para o grego veio como Cristo, o ungido. Então nós somos ungidos no Cristo. Não é isso que nós somos, que acontece conosco, por exemplo, no batismo e no crisma? Daí também vem a palavra crisma, crismando, crismar. Crismar significa ungir. A palavra crismar é ungir, que vem da palavra Christos, do grego, que significa ungido. Quem é que o povo de Deus esperava na antiga aliança? Ele não esperava o ungido de Deus, porque era promessa de Deus pelos profetas. O ungido de Deus virá. Ele é o Cristo, o Messias. Então o povo esperava o ungido. Então Jesus é esse ungido, por isso ele é chamado Cristo, o ungido. E quando nós somos ungidos no crisma, nós somos ungidos para sermos configurados com o Cristo. Com o Cristo. E aí então fazemos parte de toda essa dinâmica eclesial. Fazemos parte dessa dinâmica eclesial para manifestar o reino de Deus, para evangelizar, para anunciar e para viver a grande assembleia da reunião do povo de Deus. Da mesma maneira que no Antigo Testamento, aquele povo que caminhava, aguardando, hoje nós caminhamos, porém, com o Senhor, fundamento e fundador, presente na nossa história. E com alegria vamos receber o fundamento e o fundador de nossa igreja na Eucaristia, que é Jesus, corpo, sangue, alma e divindade.
A Eucaristia é Jesus. Seria errado nós dizermos assim: na Eucaristia está Jesus. Não, Jesus não está na Eucaristia. A Eucaristia é Jesus, por inteiro, corpo, sangue, alma e divindade. É este Jesus, fundamento da nossa igreja. Quando nós rezamos, creio na Santa Igreja Católica. Esta igreja que é una, que é santa, católica e apostólica, tem este Jesus que está aqui, diante dos nossos olhos, como fundamento. Diante de tua presença me encontro, Senhor, Deus infinito, o teu olhar me acompanha e sabes quem sou. Ao enxergar tua grandeza e minha pequenez, eu reconheço que minha história é nada sem o teu amor. Por isso venho te buscar, porque eu preciso, meu Deus, em teus braços estar, morar em teu coração e entregar-me a ti inteiramente. Me abandonarei em ti, Senhor, em ti repousarei. A tua ternura me acolhe, com refúgio seguro encontrei. O meu coração venho a ti render. Toma meu ser, meu querer. Recebe, Senhor, minha vida como prova viva de amor em teu altar, Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo Digníssimo Sacramento. Graças e louvores se deem a todo momento. Graças e louvores se deem a todo momento. E diante do Senhor, se você tem a oração que foi distribuída no início do seminário, vamos ficar em pé, porque o povo de Deus que acredita, professa em pé a sua fé, e rezarmos juntos no início dessa adoração, o creio, este creio niceno-constantinopolitano, que vai nos explicando com mais detalhes a nossa fé católica, professando esta fé com alegria, professando esta fé diante de Jesus, fundamento e fundador da igreja. Jesus, fundamento e fundador, e que manifesta, através da ação do Espírito Santo, aquele que Ele deixou para dar continuidade na sua obra, agindo em nós, aqueles que foram batizados, aqueles que receberam o Espírito, e que receberam também com o Espírito o dom de crer. E por isso então professamos esta fé, uma fé não simplesmente na igreja, mas numa igreja santa, que é obra de Deus, porque cremos em Deus. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis. Creio em um só Senhor, Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, luz da luz,
Deus verdadeiro de Deus verdadeiro, gerado, não criado, consubstancial ao Pai. Por ele todas as coisas foram feitas, e por nós, homens, e para nossa salvação, desceu dos céus e encarnou pelo Espírito Santo no seio da Virgem Maria e se fez homem. Também por nós foi crucificado sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado. Ressuscitou ao terceiro dia, conforme as Escrituras, e subiu aos céus, onde está sentado à direita do Pai. De novo há de vir em sua glória, para julgar os vivos e os mortos, e o seu reino não terá fim. Creio no Espírito Santo, o que dá a vida, e procede do Pai e do Filho, e com o Pai e o Filho é adorado e glorificado. Ele que falou pelos profetas. Creio na Igreja una, santa, católica e apostólica. Professo um só batismo para a remissão dos pecados e espero a ressurreição dos mortos e a vida do mundo que há de vir. Amém. Você já pensou, e aqui diante de Jesus, que graça que Deus concedeu à sua vida, de pertencer a essa igreja. Essa igreja que Deus pensou desde a criação do mundo. Na criação do mundo, a igreja já estava presente no coração de Deus, nos pensamentos de Deus, nos projetos, nos desígnios de Deus. Deus já desenhava a igreja no início da criação do mundo e nos pensou nesta igreja. O dia do nosso batismo foi o dia que oficialmente ingressamos nessa igreja. O dia que nos tornamos católicos foi o dia do nosso batismo. Ali de uma forma misteriosa, mas eficaz. Pelo batismo fomos incorporados neste corpo de Cristo, que é a igreja. É um dia memorável para nós. É um dia para ser comemorado. É um dia para ser louvado. E hoje nós somos convidados pelo Senhor para pensar na graça de pertencer a este corpo, onde Ele é a cabeça. Pertencemos a esta família, onde Ele mesmo nos convidou a fazer parte desta família. Pertencer a esta construção, onde Ele é a pedra fundamental, mas também quis usar os apóstolos e toda a sucessão apostólica como parte do fundamento dessa igreja e que nós acreditamos. Esta igreja que é mãe também e que alimenta os seus filhos. É da igreja que nós temos a própria Eucaristia, Jesus Eucarístico que está diante de nós. Porque foi consagrado por um sacerdote que recebeu a ordenação de um bispo, que é sucessor dos apóstolos. A igreja que, como mãe, nos dá o alimento da Eucaristia, o alimento da liturgia, o alimento do perdão, o alimento dos sacramentos. A igreja que nos forma, a igreja que nos acolhe. Logicamente, essa igreja, que como instituição divina é santa, mas formada por homens pecadores, mas que não pode ser considerada pecadora por causa dos homens pecadores, ela é santa. Por isso cremos na igreja santa, católica, apostólica.
Essa é a igreja que nós cremos. Então hoje, meu querido irmão, minha querida irmã, ergue um louvor a Deus por pertencer a essa igreja. Tenta lembrar a data do seu batismo. Quando você foi batizado? Porque foi naquele dia que a ação do Espírito Santo misteriosamente te colocou como membro dessa igreja. Naquele dia você começou uma nova caminhada na sua vida. Seja criança, recém-nascido, uma criança maior ou até mesmo adulto, mas aquele dia para você é especial. Louva o Senhor hoje por pertencer a essa igreja, por Ele ter te dado esta fé, de poder caminhar com a igreja, de poder compreender o que acontece na igreja, e que apesar dos pecados dos homens que pertencem a essa igreja, você não desistiu da igreja, porque o fundamento da igreja não são os pecados dos homens, mas o fundamento da igreja é a santidade do seu fundador. Este é o grande fundamento da igreja, a santidade do fundador, que é o fundamento dessa igreja. E pela fé que recebemos um dia no batismo, nos foi dado acreditar em Jesus. Esse Jesus que um dia entrou na nossa vida, esse Jesus que nos proporcionou uma experiência, um encontro pessoal, uma experiência do seu amor, do amor do Pai. Experimentamos a ação do Espírito Santo. Somos alimentados diariamente, ou no mínimo, semanalmente no domingo, pela Eucaristia. É graça que nós alcançamos na igreja. É graça que o Espírito Santo nos faz crer, nos faz acreditar. Por isso, Senhor, te louvamos hoje, te bendizemos pela Assembleia do povo de Deus reunida, Senhor, em torno de Ti, que é a Tua igreja. Nós hoje aqui somos uma parcela deste povo, Senhor. Nós aqui hoje, Senhor, somos um pequeno rebanho de todo o Teu rebanho, uma parcela do Teu rebanho, Senhor. Somos ovelhas, Senhor, do Teu rebanho. Fazemos parte do Teu redil, Senhor, onde Tu és o pastor, Tu és o bom pastor. Obrigado porque na igreja nós somos guiados por Ti, Senhor. Nós não somos um povo errante, como um dia o Teu povo, Senhor, por causa da cabeça dura que tinha, andou errante no deserto. Mas hoje nós não somos mais um povo errante, Senhor, porque nós somos conduzidos por Ti através da Tua igreja. Obrigado, Senhor, porque nós não somos ovelhas sem pastor. Obrigado, Senhor, porque nós não somos um povo disperso, sem casa, sem família, sem pai, sem mãe, sem pastor. Não, nós somos um povo congregado na unidade da Trindade. Somos um povo que tem pai, um povo que tem pastor, um povo que tem mãe. Essa igreja que é mãe, que nos acolhe, que nos conduz, que nos orienta, que nos forma, que oferece para nós os elementos da fé. Na igreja, nós cremos que temos tudo o que precisamos para a nossa salvação, Senhor. Não falta nada na igreja para a nossa salvação. Por isso, Senhor, também hoje, nós Te louvamos porque nos preservastes de outros caminhos. Talvez até nos tirasse de outros caminhos. Obrigado, Senhor, porque nos colocaste neste caminho. E também em meio a este louvor, Senhor, nós rezamos por tantos irmãos nossos, até mesmo familiares, que buscam isto que nós temos, mas fora da igreja. Eles ainda não conseguiram enxergar que todos os elementos para a salvação estão aqui na igreja, Senhor. Não falta nada. De tal maneira que seria necessário buscar fora.
porque temos tudo aqui, Senhor. Não nos falta nada. Rezamos por este, Senhor. Resgata os teus filhos. Resgata, Senhor, as ovelhas perdidas. Busca, Senhor, as ovelhas perdidas. Que se perderam, que fugiram do teu redil, que foram seduzidas por outras propostas, Senhor. Quantas seduções o mundo tem. Resgata os teus cordeiros, Senhor, os teus cordeirinhos, as tuas ovelhas. Resgata os teus filhos, Senhor. E o Senhor diz assim, que esses que estão perdidos, o braço do Senhor de pastor, que vai atrás das ovelhas perdidas, são os batizados, somos nós batizados. Porque o Senhor nos faz profetas. E o Senhor diz que é pela profecia da igreja que nós precisamos buscar aqueles que estão perdidos. Não é só simplesmente o Senhor que vai atrás daqueles que estão perdidos, mas nós que fomos incorporados nele, no corpo dele, pelo batismo, somos chamados, porque ali nós fomos investidos de uma missão, e o Senhor diz, aqueles que estão perdidos, aqueles que estão fora do meu redil, são os batizados que precisam buscá-los. São aqueles que acreditam em mim, são aqueles que professam a fé em mim, são aqueles que professam a fé na minha igreja. Estes que acreditam é que precisam buscar aqueles que se perderam. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, somos nós, eu e você, que o Senhor conta para ir buscar aqueles que estão longe, aqueles que estão perdidos. É com o nosso testemunho de vida que eles contam. Talvez a única forma que esses que são ovelhas perdidas hoje podem alcançar a salvação. Por isso cantemos essa música que diz que o Senhor derramou sobre nós o Espírito Santo, e pelo Espírito Santo nos faz profetas, porque o Senhor um dia nos levantou. E se o Senhor derramou sobre nós o Espírito Santo, é porque Ele nos faz membros do seu corpo e participantes da sua missão. Por isso, irmãos, como igreja reunida, cantemos, renovando a presença do Espírito Santo, o derramamento do Espírito Santo sobre nós. Assuma, você que é batizado, você que é batizada, a tua condição de profeta. Você é chamado a ser profeta neste mundo, pela fé que o Senhor deu pelo Espírito Santo no seu batismo. Assuma esta missão. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Derrama sobre mim teu Espírito, Senhor. Graças e louvores se deem a todo momento. Meu coração. Graças e louvores se deem a todo momento.
Graças e louvores se deem a todo momento ao Santíssimo e Diviníssimo Sacramento. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Tua mão desceu sobre mim e me retirou da escuridão. Deu-me mãos e voz de profeta, deu-me um coração adorador. Amém? Foi bom hoje estarmos com Jesus, sim ou não? Sim. Foi muito bom, né? Graças a Deus. Bom, dentro dessa nova temática eu não posso me prolongar, né? Vocês estão percebendo que nós estamos agora com horários, né? Então, 7 horas nós temos que terminar o nosso grupo de oração. Então, eu vim dar um recado, antes da Alessandra dar os recados, em nome do Silvio, que não pôde estar aqui hoje. Como todos sabem, nós estamos em campanha, uma campanha